Graça e paz do Senhor, meu amado, minha amada. Hoje nós vamos falar um tema muito polêmico, um tema muito legal de ser falado e que o Espírito Santo de Deus ele possa trazer revelação ao teu coração. Foi um tema estudado na célula dessa semana e que você possa meditar e que o Espírito Santo de Deus possa trazer para você a revelação do coração de Deus. Oremos. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha revelar a Tua vontade ao nosso coração, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, então viver a Tua vontade e não a nossa vontade. Viver aquilo que o Senhor tem para nós e não o nosso entendimento, Senhor. Caia por terra todo o nosso eu, Senhor, e que a Tua vontade venha a ser realizada em nossas vidas. Meu amado, hoje nós vamos discutir um tema, vamos falar de lei versus graça. A lei, os mandamentos e a graça de Deus, né, que com a vinda de Jesus Cristo termina essas leis aí. Por quê? Porque Ele é o único capaz de cumprir todas as leis. E nós hoje vivemos na dispensação da graça. Louvado seja Deus por isso. E para isso nós vamos pegar o nosso texto base, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo número 8. Verso número 3 em diante. Vamos pegar do 1 ali até o 11, para ficar bem esclarecido. É uma história muito, é uma passagem muito conhecida. E preste bem atenção na leitura aí, você que está me acompanhando aí. Diz a palavra assim, ele tem por tema a mulher adúltera. Vem falando assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. De madrugada. Então o povo estava ali e se assentavam ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus por essa palavra. Aqui nós vemos um impasse aqui, meu irmão, minha irmã, que Jesus estava ensinando e alguns fariseus, alguns escribas, que eram os homens da lei, que eram os religiosos daquela época, chegaram ali diante de Jesus para o quê? Para pô-lo à prova, para colocar ele à prova. Chegaram diante de Jesus ali para procurar uma brechinha ali para poder acusá-lo. Então pensaram assim: hoje nós pegamos Jesus, hoje nós vamos ver o que ele vai fazer, porque a lei manda fazer isso, e Jesus é amoroso, Jesus perdoa todo mundo, eu quero ver o que ele vai fazer. E olha a sabedoria do mestre. Chegando aquele povo ali diante de Jesus com aquela mulher, leva aquela mulher ali para ser julgada, e conforme a lei dizia, realmente
que a lei dizia e deveria ser cumprido o apedrejamento daquela mulher ali, o apedrejamento dela. Mas o Senhor Jesus, na sua sabedoria, na sua graça, na sua misericórdia, Ele lança essa responsabilidade para cada um. Ele lança essa responsabilidade para cada pessoa. Olha, aquele que não tem, tudo bem, a lei manda apedrejar, tá certo. Mas aquele que não tem pecado vai atirar a primeira pedra. E aí nós sabemos ali todos, a própria consciência ali acusou cada um. Poxa, eu não posso atirar essa pedra porque eu também tenho pecado. Eu não posso atirar essa pedra porque eu também sou pecador. Eu não posso atirar essa pedra porque eu fiz isso ontem. Eu não posso atirar essa pedra porque eu faço isso escondido. Eu faço aquilo outro ali. E cada um foi embora para sua casa ali. E nós vemos aí um tremendo ensinamento para nós. Meu amado, as leis elas foram dadas para o quê? Para um aproximamento, para uma aproximação de Deus. Para que possamos, possivelmente aproximássemos de Deus, do Senhor Jesus. Porém, não houve nenhum homem que conseguiu cumprir toda a lei. Então a lei ela vinha o que? Ela mostrava para nós como um espelho. A lei era um espelho diante de nós que mostrava a nossa face, nos acusava dos nossos pecados, porém ela não dava solução para aqueles pecados. Era o preço que eu mesmo tinha que pagar. E infelizmente nenhum homem conseguiu pagar esse preço. Ninguém jamais conseguiu pagar esse preço, de cumprir toda a lei. E então vem o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus envia Jesus aqui nessa terra, automaticamente ele se cumpre toda a lei, porque a palavra de Deus ela vem falando que o Senhor Jesus veio para cumprir toda a lei foi cumprida nele. E a partir desse momento então surge a graça, essa graça transformadora. O que é a graça? A graça ela é totalmente ao contrário da lei. A lei ela servia de espelho, mostrava o nosso pecado, mas não trazia a solução. A graça é um favor imerecido, quer dizer, eu não sou merecedor dessa graça, eu não sou merecedor desse perdão, mas da forma que Ele me ama, Ele me perdoa. Eu não consigo pagar esse preço, eu não consigo pagar essa dívida. Então o Senhor Jesus veio, pagou a dívida por mim e por você, e vivemos essa graça. Ele veio ali, Ele levou sobre si toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade estava sobre Ele naquela cruz quando Ele foi crucificado. E hoje nós alcançamos o que? A graça de Deus, o perdão de Deus. Então eu posso continuar pecando? De forma alguma. De forma alguma. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, quando Ele chega diante dessa mulher, Ele pergunta para ela: olha, onde estão os teus acusadores? Onde estão aquelas pessoas que te acusavam? Ela fala: Senhor, foram todos embora. E o Senhor Jesus fala assim: olha, tampouco eu vou condenar você. Vai e não peques mais. Ele trouxe uma advertência para ela. Trouxe uma advertência. Por quê? Porque aquele pecado traria uma consequência grave na vida dela. Poderia ter custado a vida dela. Se não fosse Jesus ali, com a sua sabedoria, com o seu amor, com a sua graça ali, com certeza os escribas e fariseus tinham apedrejado aquela mulher. Da mesma forma, eu estou me lembrando aqui agora, aquele homem que há 38 anos, aquele paralítico há 38 anos, no tanque, no poço de Betesda, ele estava ali por quê? Por causa de um pecado. Jesus adverte ele: olha, vai e não peques mais. Então o pecado ele traz uma condenação para nós, o pecado ele traz uma grave consequência para nós. A palavra de Deus ela fala que o pecado ele gera morte, e tanto a morte espiritual como a morte física. Então, o Senhor Jesus, quando Ele vem para cumprir toda a lei, Ele tira todo aquele peso que estava sobre nós da lei, de cumprirmos a lei, e nos dá um jugo suave, um fardo leve para carregar, através do amor, através do perdão. Então eu preciso me conscientizar, meu amado, sobre isso, porque amor, não existe maior amor do que esse, dele dar a própria vida por mim e por você. E mesmo assim,
Muitas vezes nós continuamos em pecado, todo dia praticamente nós temos que lutar contra o pecado. Dias nós vencemos, dias não vencemos. Mas então nós vamos fazer o quê? Nos vitimizar diante de Deus, nos fazer de vítima diante de Deus e falar assim, não, eu não consigo, eu vou continuar pecando, eu não mereço isso aí, e vai ficar por assim mesmo. Não, eu tenho que me acertar diante de Deus. Se eu cometi esse pecado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho que me consertar com Deus. Porque muitas vezes nós ficamos dos dois lados. Né? Olha que interessante, muitas vezes nós estamos muitas vezes nós fazemos o papel de fariseus, né, e escribas. Como assim nós fazemos o papel de fariseus e escribas? Muitas vezes nós vemos alguém em pecado, nós encontramos algum irmão que caiu, alguma pessoa que caiu ali em desgraça, em pecado ali, e nós fazemos o que? Nós queremos apedrejá-la, nós queremos excluí-la, nós queremos colocar de banco, nós queremos expulsar da igreja, nós queremos expulsar do céu, nós queremos fazer todas as coisas, né, que os escribas e fariseus faziam naquela época, tentando o que? Nos justificar, porque eu não cometo pecado, então se a pessoa cometeu pecado, ela vai ter que pagar. Ela vai ter que pagar. Muitas vezes nós estamos desse lado. E aí nós precisamos nos conscientizar. O que o Senhor Jesus fez? O que o Senhor Jesus faria no teu lugar? O único que poderia ter atirado aquela pedra. Ele, ao invés de atirar aquela pedra, ele estendeu as suas mãos e acolheu aquela mulher, não para ficar passando a mão na cabeça dela, não para poder ficar ali, não esquenta a cabeça com isso, não, você pecou, não tem problema, não, ele adverte ela severamente, olha, vai, não peques mais. Por quê? Porque o pecado ele tem uma consequência na nossa vida. Então, muitas vezes nós estamos nesse extremo e nos sentimos santarrões, nos sentimos aí na liberdade de condenar as pessoas, meu amado. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, de forma alguma. Se você vê o irmão que pecou, se você vê o irmão que caiu, né, não atire pedras, né, estenda suas mãos, ajude a levantar, mostre para ele o caminho novamente, porque você é luz para guiá-lo diante dos caminhos de Deus. E por outras vezes nós somos o quê? Nós estamos no papel dessa mulher. Por muitas vezes nós pecamos, nós caímos, sim. E aí nós fazemos o que? Nos vitimizamos. Mas quando nós caímos em pecado, quando nós caímos no erro, qual deve ser o nosso papel? Nos voltar para Jesus Cristo. Ir de encontro ao Senhor Jesus novamente. Porque o que acontece? Muitas pessoas quando caem no pecado, muitas pessoas quando erram, elas se auto-excluem da igreja. Elas falam assim, eu não sou digno de frequentar a igreja, eu não sou digno de Jesus. Nenhum de nós é digno disso, meu amado. Nenhum de nós é digno disso. Assim como eu já falei em várias mensagens, o Senhor Jesus ele nos ama incondicionalmente. Agora eu preciso ir até Ele. Eu preciso tomar essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Se você caiu no erro, se você caiu no pecado, se você cometeu algum fracasso, algum erro na sua vida, deixe esse erro para trás, deixe esse pecado para trás, se conserte com o Senhor Jesus, vá de encontro a Ele, peça perdão, se arrepende, conserta a sua vida, e eu tenho certeza que Ele vai te aceitar novamente. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. E é dessa forma que nós devemos fazer. Não nos auto-excluir, porque quando nós nos auto-excluímos, quando nós saímos debaixo da presença do Senhor, saímos da graça do Senhor, aí nós estamos nas mãos de Satanás, não tem outro caminho. Ou é Deus, ou é o Senhor Jesus Cristo, ou é Satanás, não há outro meio termo. Não tem como eu ficar neutro ali no meio do caminho ali, depois eu decido se eu vou para lá ou para cá, não existe isso no reino de Deus. Então, meu amado, se você cometeu algum pecado, se você cometeu algo que você acha imperdoável, o Senhor Jesus, Ele tem poder para perdoar a tua vida. Ele tem poder, Ele tem amor para dar para você, tem essa graça para dar para você. Olha para essa mulher. Imperdoável esse pecado que ela tinha cometido nessa época aqui. Com certeza ela seria apedrejada. Mas o Senhor Jesus não olhou, né, para o seu pecado. O Senhor Jesus olhou para aquela vida e o que ela poderia se tornar futuramente, o que ela poderia ser, se ela poderia ir para o céu. Então Ele deu uma nova chance para ela.
E o Senhor Jesus, Ele está disposto a dar uma nova chance para você. Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos dar essa graça, essa nova chance. Então, meu amado, não desperdice a oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.